Rapaz, hoje eu vim arrumar uma confusãozinha aqui com vocês. Olá, você, cara telespectador, eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira. E mano, hoje eu tô numa belíssima saia justa, cara. Vai ser fazer uma comparaçãozinha aí entre Zico, Maradona, Zico. Foi uma sugestão de um inscrito, inclusive, uma baita de uma sugestão, vamos falar a verdade. Então assim, se você, muito obrigado aí quem mandou, e se você ainda não mandou a sua, mano, bota aí nos comentários que eu falo o que vou fazer e faço depois. Eu devia ser candidato até, inclusive, né? É raro isso acontecer, né? Não. E vai ser um debate, brother, com relação à carreira dos dois. Carreira que eu digo assim, jogando bola dentro do campo, tá? Não é outra coisa não. Se fosse assim, eu nem precisava fazer vídeo. Quem foi melhor jogador? Quem foi melhor atleta de futebol? Por exemplo, assim, quem é o cara que você contrataria aí pro seu time? No caso aqui, quem eu contrataria para o meu time. E o mais legal disso, cara, é que são dois caras de épocas extremamente parecidas, até mesmo da mesma geração, dá pra dizer que os dois são. Então, assim, a comparação fica muito mais limpa, né, cara? Você não precisa ficar relativizando tanto, porque, por exemplo, você pega ali o futebol de 30, 40, 50, semi-amador, para comparar com um cara dos tempos atuais, aí já fica meio complicado, né? Então, esse tipo de problema aí, rapaz, a gente já não vai ter. E eu adianto pra vocês, cara, que quando surgiu a ideia, quando eu comecei ali a pesquisar e tal, eu falei, nossa, tá muito fácil, né, pra um dos lados, né? Falei, não, tranquilo, vai ser uma decisão, assim, fácil, unânime, mas aí no final eu acabei me surpreendendo, mano. Então fica aí que você vai ver. A gente tá falando de duas figuras, cara, que são de extrema relevância, de extrema importância para dois clubes, no caso, Flamengo e o Napoli, né? Se hoje o Flamengo é o Flamengo e o Napoli é o Napoli, muito passa por Zico e muito passa por Maradona, porque esses dois caras fizeram aí nesses dois clubes. Cara, a questão da posição do campo, a função que eles exerciam ali dentro das partidas, é extremamente parecida também, cara. Ambos eram o antigo ponta de lança, aquele meio atacante, aquele camisa 10 que atuava atrás do centroavante. Por vezes podia também voltar para buscar o jogo ali, para armar as jogadas, eram caras que tinham essa capacidade, tinham essa habilidade, essa visão de jogo para fazer isso. Mas também eram dois caras letais, dois caras que gostavam muito da área, gostavam muito do gol, principalmente o Zico, que tinha improviso, tinha drible, mais o Maradona, batida de falta, mais o Zico, tinha recurso para cabecear, recurso para finalizar de tudo quanto era jeito, de várias distâncias. Então assim, dois caras muito, mas muito parecidos também nesse aspecto aí. Então bora lá, vamos falar de números, cara. O Maradona marcou 346 gols e deu 225 assistências em 680 partidas que ele disputou aí na carreira dele. Já o Zico meteu 536 gols, 536 gols, deu aproximadamente ali, não é uma fonte muito confiável que eu peguei, 179 assistências, mas se não for isso também não tem problema, porque vai estar batendo ali nessa casa, assim como o Maradona, mesma situação. Tudo isso em 788 partidas. Então assim, cara, cada lugar fala uma coisa, cada canto ali que você pesquisa, ele te dá um número, mas sempre aí perto, nada muito diferente disso. Também a ideia não é ter essa exatidão toda, né, cara? Só pra gente ter uma base ali, ter uma noção. Com isso a gente conclui que o Maradona teve participação em gols de 0,83. Já o Zico teve uma participação aí de 0,90 gols por jogo. Então, praticamente os dois chegaram muito perto dessa marca aí. Porém, é preciso relativizar, é preciso contextualizar esses gols, porque uma coisa é você meter 40, 50 gols numa Premier League, numa Série A, até mesmo no Brasileirão, e outra coisa é você fazer esses mesmos 40, 50 gols lá no Afeganistão, sei lá. E nesse aspecto aí, por mais que o Zico tenha ali quase 200 gols a mais que o Maradona, a gente sabe que muitos desses gols aí foram marcados ali em campeonato carioca, campeonato estadual, que o Maradona aí acabou não tendo oportunidade de jogar. Claro, tem muito gol grande também, tem gol em final de brasileiro, no caso do Zico, tem gol em final de Libertadores, enfim, era um cara extremamente decisivo. Mas nesse aspecto aí, se a gente for relativizar, contextualizar, o Maradona fez gols ali em territórios, em campeonatos, em ligas muito mais disputadas, muito mais competitivas que o Zico. E uma coisa também, falando ainda de gols e assistências, que eu acho que é muito ruim, que poderia matar a pau a análise se a gente tivesse esses dados, que é uma coisa assim mais moderna, é aquela questão daqueles números de chances que o cara cria, de bola que ele recupera, de quantas vezes ele deixa o companheiro na cara do gol. Enfim, tudo isso eu acho que é muito, mas muito importante para análise, cara. Até assistência é difícil a gente achar, né, cara, nessas épocas assim mais antigas. Quem dirá esse tipo de estatística, né? Tem aquela também tem uma expressão em inglês para ela que é de quando o cara faz um gol que determina o ponto do time, que determina a vitória, ou de quando ele faz um gol quando tá perdendo o jogo, quando ele empata, quando ele vira uma partida.
Enfim, tudo isso acho que caberia muito, mas né, enfim, vamos ficar só com gol e assistência nesse caso aí. Falando agora dos títulos coletivos, o Maradona teve ao longo da sua carreira 10 conquistas importantes, 10 títulos assim relevantes. Eu não tô contando aí a Copa do Mundo de Júnior, a Copa do Mundo Sub-20, então acabou que ficou 10. Entre eles, nós temos o quê? Temos 2 italianos, temos Copa da UEFA, tem Campeonato Argentino e, óbvio, uma Copa do Mundo com a seleção dele lá em 1986. Já o Zico vai levar vantagem nessa porque ele teve 13 títulos importantes, cara, incluindo aí 4 vezes campeão do Campeonato Brasileiro. Claro, um é lá de 87, né, que tem aquela polêmica não, mas aquela discussão lá com relação a quem foi o campeão, mas não vamos entrar nisso aí também. Tem uma Libertadores, tem uma Copa Intercontinental, que hoje é um Mundial de Clubes, então o Zico aí leva nessa. Com relação agora às premiações individuais, o Maradona teve 18 premiações individuais relevantes ao longo da sua carreira. Dentre elas ali, melhor jogador da Copa de 1986, melhor jogador do século, uma votação aberta, popular da FIFA, século XX, óbvio, né, no caso. Ele foi 2 vezes também o Rei da América, mano, lá em 79 e em 80. Já o Zico foi por 3 vezes esse mesmo Rei da América, o melhor jogador atuando aqui no nosso continente. Ele foi também 2 vezes Bola de Prata do Brasileirão, ou seja, melhor jogador, e também foi o melhor jogador da Copa Intercontinental. Então o Zico aí também teve... Ambos ali se equiparam, né? Ambos tiveram prêmios individuais aí muito relevantes, muito grandes aí. Com relação a artilharias agora, o Maradona teve 7 ao longo de toda a sua carreira. Teve ali do Campeonato Argentino, claro, muito importante, muito grande, relevante. Campeonato Metropolitano Argentino também, que era mais relevante até mesmo que o próprio argentino, né? Mas a principal delas, assim, que acho que a gente pode citar, é do Campeonato Italiano, lá de 88, no qual ele foi o artilheiro. Numa época, assim, que era uma época de ouro do campeonato italiano, onde todos os grandes do futebol mundial, todos se concentravam lá na terra da bota. E Maradona, óbvio, era um deles aí, conseguiu ser o goleador máximo, sem ser propriamente um centroavante ali, que tinha ali como função fazer os gols. Já o Zico teve 11 artilharias aí em toda a sua carreira, cara. 2 do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, aí já, como eu falei lá do Carioca, né, foi 5 vezes artilheiro do Campeonato Carioca, e foi também por 5 vezes o artilheiro do futebol brasileiro, cara, sim, da temporada como um todo, né. Hoje a gente pega o cara ali, que é o artilheiro da temporada no Brasil, o cara mete o quê? 20, 30 gols, mas no máximo, assim, sempre nessa casa. E o Zico não, mano. O Zico fazia 30, 40, 50 gols por temporada, velho. Era um negócio realmente absurdo. Vamos falar agora do desempenho por seleção desses caras, né? Falamos muito de clube, agora vamos falar de seleção. O Maradona não jogou a Copa de 78, no qual ele era muito moleque ainda, não foi convocado. O Menotti disse que não quis queimar ele, caso a Argentina não ganhasse o título, e ele perdeu a chance, então, de já ganhar o seu primeiro Mundial lá. Em 82 ele jogou também, mas não fez assim uma grande Copa. Já em 86 ele gastou tudo ali, né, velho? Jogou uma Copa de almanac, tem vídeo dele que eu falo isso, tem vídeo da Argentina que eu falo isso, enfim. Diversas coisas aqui neste canal você encontra sobre este Mundial aí. E na Copa de 90 também, ele conseguiu levar a Argentina, um time que, comparado com 86, era muito mais limitado tecnicamente, conseguiu levar até a final da Copa de 90. Em 94, vinha fazendo um ótimo Mundial, até que caiu no doping lá e acabou sendo suspenso da Copa, suspenso do futebol. E teve também uma Copa América aí nesse meio tempo, que ele jogou bem também, mas não venceu. Já o Zico jogou o Mundial lá de 78, jogou a Copa também de 82, na qual ele foi muito, mas muito bem, numa seleção brasileira que também era muito, mas muito boa. Teve uma partida, inclusive, que ele enfrentou o próprio Maradona, os dois eles tiveram frente a frente nesse Mundial, na qual o Zico levou a melhor, porque ele fez um gol, deu uma assistência, jogou muito nessa partida aí. Na Copa de 86 ele foi jogar machucado, ele já foi baleado jogar, entrou naquela partida contra a França, perdeu o penal, né? Mas depois na disputa por pênaltis ele até fez o dele, então não tem como falar que a seleção foi eliminada por causa dele, né? Mas aquele negócio, né? Tem que arrumar um culpado, caiu principalmente nas costas dele, né? E aí nessa comparação vai dar Maradona, porque, cara, ele fez 8 gols ao longo, tem 8 gols na história do torneio, da Copa do Mundo. Enquanto isso, o Zico tem 5 e Maradona conseguiu ali a glória máxima, né, cara? Que foi ser campeão do mundo, então não tem nem muito que discutir. Vamos falar agora de atuações históricas de ambos, cara. E tá aí uma coisa que não falta, né? Tem uma coisa que os dois têm a rodo ali, né, pra dar e vender. Maradona fez uma partida incrível contra a Inglaterra lá em 86, cara. O jogo do gol de mão, o jogo do gol da arrancada. Contra a Grécia em 94 também, ele meteu aquele gol que ele saiu correndo na câmera lá.
quando ele vestia a camisa do Argentinos Júniors, quando ele era bem moleque de tudo, meteu 4 gols no Boca, velho, pra você ter ideia. Ele era moleque, o pessoal tava naquela, né, tipo, ah, será que é isso tudo mesmo? Será que vinga, não sei o quê? É muito pequenininho, é baixinho. Foi lá e meteu-lhe 4 gols. Numa partida do Napoli contra o Milan, no campeonato italiano, fez também um belo gol de vitória do Napoli. Com a camisa do Barcelona, cara, meteu aquele gol que ele dribla o goleiro, daí ele já tá na linha do gol praticamente, é só empurrar, ele ainda dá um cortinho no zagueiro, o zagueiro bate com tudo na trave, ele faz essa obra de arte aí. Então, gols assim, memoráveis, gols que quando a gente fala aí dos dois, provavelmente já vem na cabeça essas atuações, esses gols históricos aí, emblemáticos. Já o Zico marcou em final de Libertadores, rapaz, só isso, né? Marcou 2 vezes contra o Cobreloa. Lá o Flamengo teve uma final muito difícil contra esse time aí, difícil no sentido mais da violência deles mesmo do que da parte técnica, né, cara? A partida que eu já havia citado contra a Argentina também foi uma das grandes dele aí, com a camisa da seleção. No último jogo que ele fez com a camisa do Brasil também, ele meteu um belíssimo gol, velho, aquele drible do goleiro. Enfim, na final do Mundial de Clubes, lá do Intercontinental, contra o Liverpool, né, quando ele foi um dos caras que botou os ingleses na roda, lá que tem a musiquinha lá da torcida do Flamengo, né. Meteu 2 assistências, cara, pros gols do Flamengo, então foi um cara aí extremamente importante, decisivo nessas conquistas. Zico marcou também em final de Brasileiro, 82 e 83, então ali atuações históricas que também se equiparam. Eu tenho que sair do muro, mas tá complicado. Cara, falando agora de um fator bem subjetivo mesmo, um fator assim que, cara, vai muito da preferência de cada um, que é o fator que eu botei ali nos meus critérios, genialidade / talento, cara. Ambos, assim, tem de sobra. Mas nessa daí eu acho que o Maradona tinha um tantinho a mais, assim, cara. Um negócio assim, aquele negócio de gênio mesmo, de arrumar soluções ali quando você fala, não tem o que fazer. Mano, não dá. O cara vai lá e pensa e executa, né? Coisa assim que às vezes você tá ali no sofá da sua casa, tranquilão, tipo, você não pensa naquilo, mas o cara ali com meio segundo pra decidir, ele pensa. Então, acho que nesse aspecto aí vou dar vantagem pro Maradona. Apesar de que, mano, o Zico também tem muito drible bonito, jogada assim que ele sai do marcador de forma impressionante também. Os gols que ele fazia batendo... Nossa, é complicado essa daí também, mas acho que o Maradona aí foi um pouquinho mais talentoso, assim, num contexto geral, mas já vamos falar mais disso aí pro final, calma aí. Cara, o fator regularidade, cara, é uma coisa, assim, muito, mas muito importante, pelo menos pra mim, né, pelo que eu prezo aí de jogador de futebol. E nesse daí o Zico vai levar com certa vantagem, porque de 74 até 82, em apenas um ano, ele não fez mais que 20 gols, cara. Então isso é impressionante, foi lá no ano de 79 que ele fez 19, então ficou muito perto, tudo isso em 22 partidas, então que média absurda, cara. Então dificilmente você falava, pô, o Zico jogou mal, não tem isso, ele era um cara aí que mantinha o nível, que entregava gol, entregava assistência com uma regularidade realmente absurda. E ele também foi muito atrapalhado por lesões, tem essa ressalva aí pra se fazer. Enquanto o Maradona foi atrapalhado ali por outras questões, que daí não estamos aqui pra fazer juízo de valor, pra julgar, né, velho? Mas, enfim, são fatos que aconteceram, né? Então não dá pra simplesmente ignorar. Apesar dessas lesões do Zico aí, ele viveu no auge do seu futebol, do mais alto nível ali por uns 6, 7 anos. Já o Maradona teve uns 4, 5 com muito boa vontade mesmo, né? Então esse aí também foi um fator bem determinante ali pra pesar pra mim ali quem que eu decidiria no final. Mas tem mais coisas. Como, por exemplo, o tamanho do personagem, cara. Não que isso entre em campo, não que isso decida jogos, mas eu acho que também é um critério legal, assim, pra se analisar, porque o personagem faz parte do jogador de futebol, né, cara? Ele tá embutido ali, né? E eles são de personalidades extremamente parecidas, cara. Enquanto o Zico era um cara muito mais tranquilo, muito mais quieto na dele, trabalhava bastante, o Maradona a gente sabe, né, mano? Era polêmica atrás de polêmica. Então não só por isso, né, velho, mas por outras várias questões aí que estão interligadas a ele, que eu acredito que ele foi um personagem de futebol maior que o Zico, um personagem mais relevante para a história do jogo, assim, como um todo. Ele é um cara que tem mais biografia, tem mais estudos sobre a vida,
é um cara muito investigado. Atualmente aí, depois do falecimento dele, já surgiu vários filhos aí, né? Pessoas, pelo menos, que se dizem aí que são filhos dele. Enfim, é um cara que foi maior pro esporte, acredito eu, do que o Zico. Então o meu veredito final é que sim, o Zico foi melhor jogador que o Maradona, mais atleta de futebol, mais jogador de futebol que o Maradona, cara. Eu não explico por quê. Deve ter gente pensando, pô, mas é brasileiro, né? Tem que falar que o brasileiro é melhor no canal do Brasil, é óbvio que ele vai fazer isso. Mas não, velho. Eu dei ali pontos que favoreciam o Maradona, pontos que favoreciam o Zico, muito equilibrado, tipo assim, 51-49, velho, muito, mas muito difícil mesmo, é com o coração em pedaços que eu falo isso pra você. Mas só que, cara, a regularidade, o fator dessa constância, essa consistência do Zico é muito importante, velho. Isso serve pra qualquer área da vida, porque você pode pensar, pô, mas você falou que o Maradona é mais gênio, mais talentoso, improvisava mais, era um cara que arrumava mais soluções? Sim, com certeza. Mas, cara, se você não cuida, se você não zela desse talento, ainda mais nessa era assim um pouco mais moderna do futebol, ali final década de 80, 90, que foi quando eles jogaram, hoje então nem se fala, né? Mas já era um futebol muito competitivo na época dos dois. E aí o Maradona não usufruiu de todo esse talento que ele tinha por N motivos, que daí eu falei, não estamos aqui para julgar ninguém, né, velho, fazer juízo de valor, mas são fatos, né, cara? E o Zico manteve aí uma constância absurda durante aí praticamente toda a carreira dele, né? Ele que começou lá no Flamengo, teve passagem pelo Udinese, foi lá descobrir o futebol no Japão depois, sempre jogando muito, mas muita bola mesmo. E ainda pegando o gancho lá da questão talento, para você ser melhor que alguém, cara, basta ver nessas disputas aí que a gente tem de bola de ouro, porque assim, quando você aponta, quando você pergunta, você fala, pô, quem que é o melhor jogador, quem que é o melhor cara que joga bola no planeta? Você vai falar, se você, né, entender o mínimo que seja e for consciente, você vai falar, pô, é o Messi, velho. É o cara que tem mais talento, o cara que tem o dom, tem essa genialidade. Mas durante essa temporada em específico, ele foi o que teve melhor desempenho? Ele performou melhor? Ele usufruiu desse talento dele? Ele não se machucou, fez gol, barará? Às vezes a resposta é não. Então às vezes ele não ganha a bola de ouro, the best, que seja. Às vezes surge um outro cidadão, que várias vezes aí foi o Cristiano Ronaldo, que teve um desempenho melhor que o dele e logo é justo premiá-lo por isso. Então acho que isso se equivale aqui, é um bom exemplo para dar sustentação aqui nos meus argumentos dessa comparação. Então, talento por talento, apenas isso, né, cara? O Messi venceria em todos os anos aí as bolas de ouro. E daí talvez seja... vai de cada um também, não dá nem para afirmar isso, mas talvez seja mais agradável, encha mais os seus olhos, ver um vídeo de highlights, um vídeo de melhores momentos, bota ali Maradona Skills, Maradona Goals... Enfim, você vai ver coisas absurdas, coisas extraordinárias. O Zico também, cara. Sempre que eu reverencio um, não significa que o outro seja um bosta. Por favor, né, cara? Mas talvez, pelo menos pra mim, é mais prazeroso, é mais divertido ver um vídeo de melhores momentos do Maradona. Mas como eu falei desde o começo, cara, vamos pegar ali o recorte da carreira inteira, desde que começaram até quando pararam de jogar futebol. Então, nesse contexto, com todas essas informações, eu acredito então que o Zico tenha sido melhor jogador que o Maradona, que foi algo que eu me surpreendi, inclusive, né? Falei no começo lá que achava que ia ser muito fácil, que o Maradona ia levar fácil, mas não, cara, pesquisando, indo ali nas entrelinhas, relativizando, contextualizando coisas que são muito importantes, aí eu descobri que eu estava errado. E também eu acho que é interessante, cara, essa minha escolha para quebrar aquela falácia da Copa do Mundo. Por exemplo, assim, não, porque o fulano ganhou Copa, logo ele é muito melhor que o ciclano. Ah, porque tem Copa. Ah, ganhou Copa. Ah, por favor, né, velho? Estamos falando do maior torneio de seleções do mundo, maior torneio de futebol do mundo? Sim, claro, isso tem esse peso. Tanto que quando eu comparei o desempenho por seleções, eu dei essa vantagem justamente pro Maradona. Apesar de que, se a gente for pegar o número de jogos / gols, o Zico leva uma vantagem muito grande com relação ao que ele fez com a camisa do Brasil e com relação ao que o Maradona fez com a camisa da Argentina. Só que o Maradona venceu, então não tinha como tirar essa dele. E também não tô falando que a Copa do Mundo não é importante, cara. Lógico que é, por favor, não me entenda mal. Mas esse peso todo, esse lance de você resumir uma carreira, resumir um cara que é melhor ou pior que o outro só pela Copa do Mundo, aí está sendo um bosta, um otário. E ainda falando da constância do Zico, dá pra dizer que ele fez o que o Maradona fez no Napoli, o Zico fez no Flamengo, só que ele fez isso lá no Flamengo durante muito, mas muito mais tempo. E se o Flamengo é, querendo ou não, o clube mais popular do Brasil hoje, é por causa dele.
E o Napoli tá ali no top 5, top 7 da Itália, né? Não passa disso. Então, tá aí uma outra grande diferença aí de ambos. Então, mano, seguinte, se você gostou desse vídeo aí, eu peço que você curta ele, que você dê o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, comenta aí se você concorda comigo, se acha que eu só falei asneira, bota os seus pontos de vista, os seus argumentos, que a gente pode debater isso aí. Certo que foram dois monstros sagrados do futebol mundial, eu tenho uma admiração enorme por ambos. E, cara, um vídeo muito legal aí, pelo menos de fazer aqui, pra mim foi muito da hora. Espero muito aí que vocês gostem também. E bota a p*** da sugestão aí também, velho. Bota aí que eu faço, tá ligado? Certo? Então, muito obrigado mesmo, mano, pelo clique aí, pelo acesso, pelo acompanhar aí o canal ao longo deste ano aí. Vamos ter muito mais vídeo aí até o final do ano, mas já de cara, né? Vamos se antecipar aí. E agradecer vocês aí por esse reconhecimento aí, pelo feedback aí que vocês me dão vídeo após vídeo. Muito obrigado mesmo, eu fico muito honrado. Então, semana que vem, tamo aqui de novo, até a próxima e falou!